Mas é essas duas letrinhas aí que vieram criar uma salvação online, algumas criar uma pessoas acham segunda casa. Temos umas técnicas místicas para fazer isso e dá para fazer Oi, gente, amiga, tudo bem com vocês? Como estão? Sou Adriane Azevedo, esse aqui é o canal do YouTube do Sim de Bancários. E aqui no nosso canal nós temos aula de ginástica, de yoga, de dança de salão, de inglês. Qualquer pessoa pode assistir, se inscrever gratuitamente. Convidem o pessoal da família, os amigos, para assistirem então estas aulas aqui no canal do Sim de Bancários. Hoje eu vou contar para vocês mais uma experiência minha, que é fazer parte de um game. É isso mesmo. Vocês sabem, os atores, eles também têm um trabalho que a gente pode fazer como ator, que é a dublagem. Todos os filmes e séries que a gente assiste, quando são dublados, eles são feitos aqui por atores brasileiros. A maioria das companhias de dublagem está em São Paulo, mas aqui em Porto Alegre nós dublamos games. Sim, existem algumas produtoras de áudio que dublam, que convidam os atores e fazem as dublagens dos games. E então os atores aqui de Porto Alegre têm essa oportunidade de dublar games. E após fazer algumas dublagens e ver muitos colegas dublando, eu fui convidada para fazer parte de um game como personagem. E é isso que eu vou contar hoje para vocês. O meu personagem é do game Esquadrão 51, que é um game que tem uma estética daqueles filmes dos anos 50, de guerra de aviões guerreando, de espaçonaves alienígenas, aquelas em forma de disco. Então vocês vão ver aí que eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa estética desse game. Meu personagem faz parte do Esquadrão 51. O que é o Esquadrão 51? O Esquadrão 51 é um esquadrão que foi formado para combater os alienígenas que invadiram a Terra. Primeiro se fazendo que eram do bem, depois começaram então a mostrar a sua verdadeira face maléfica, tomando conta da Terra. E o esquadrão, ele é formado por personagens que vêm de diversas partes do mundo. Então nós temos lá russos, o meu personagem é a Marechal Lamarca. Ela é meio espanhola, eu acho, não é? Porque Lamarca é um sobrenome espanhol. E tem personagens brasileiros que vêm do Brasil para combater no Esquadrão 51. E o meu personagem, a Marechal Lamarca, ela é a comandante da nave-mãe lá, ela fica na nave-mãe ajudando então as pequenas outras aeronaves que combatem os alienígenas. É bem interessante. Vou botar aí para vocês um pedacinho, um trailer do game para vocês assistirem. Major, aqui é o Camélia. Temos confirmação de naves extraterrestres próximas. Estão indo de encontro a vocês. Fiquem atentos. Podemos ter problemas mais cedo do que o esperado. Afirmativo, Marechal. Já temos confirmação visual. Mantenha o curso. Vamos resolver isso aqui e nos encontramos depois.
Foxtrot. Diz pros voadores que bloqueiam na frente, iniciando manobra evasiva. Entendido, Fox 3. Prossiga. Certa! Aproximem-se! Cuidado com disparadores em meio ao bloqueio! Delta, onde estão vocês? Não tenho contato visual, preciso de ajuda aqui. Não conseguimos nos aproximar! Líder Bravo, Delta, ajude a Capitã Severina! Entendido, a caminho! Por favor, depressa! Estou me afastando do grupo! Eles continuam vindo por todos os lados! Major, nos diga onde você está. Estou vendo ele! Mantenha a trajetória, Líder Alpha! Fox 1, Fox 2, me deem cobertura! Estou velho demais pra isso! Eu devia ter trazido meu fone! Ah, você está sempre com a sua fótica, Líder Alpha! Todos os times! Estamos quase saindo daqui! Continuem em frente! Precisamos atravessar a tormenta! Todos os times! Estamos chegando com a infantaria! Abra um espaço! Atraiam um fogo inimigo! Marechal, há um ponto para desembarque ao sul do edifício. Temos um problema. A administração está super protegida. Há um escudo invisível e impenetrável sobre a instalação. Não conseguimos nem chegar perto. Precisamos desligar essa coisa. Não vamos conseguir avançar com esse escudo ligado. Vamos ter que pousar assim mesmo. Podemos defender a nossa posição e avançar o que for possível. Mas precisamos dar um jeito nisso. A central de energia é a nossa única chance. Se desativarmos, derrubamos o escudo e neutralizamos as defesas dele. Nós não temos a localização da central, Ivan. Como pretende fazer isso? Vamos nos espalhar pela área até achá-la. Todos os times, iniciem uma varredura. Se afastem da ala administrativa. Procurem por qualquer coisa que possa abrigar a central de energia no perímetro. Resistam aos ataques dos inimigos. Entendido, Líder Alpha. Entendido. É a melhor chance que temos. Eles vão tentar nos seguir. Isso vai deixar vocês mais vivos. Vou voar baixo e usar a estrutura deles como defesa. Se passarmos, vamos ter um caminho livre depois. De acordo, todos os times. A partir de agora, vamos tentar nos afastar o máximo possível daqui. Nos encontraremos com o Camélia do outro lado da mina. Entendido, Líder Alpha. Eco, se aproximem mais agora. Vamos fazer um buraco na defesa deles.
cerco por aqui. Não temos opção. A única maneira de sairmos dessa é indo em frente. Vamos nessa. Foxtrot, deixem-me ir na frente. Iniciando a aproximação. Aqui é Fox 3. Estão entrando. Eco, Delta, onde estão vocês? Não tem contato visual. Preciso de ajuda aqui. Eu quero dizer pra vocês que eu não sou da época dos games, não é? Na minha infância não existia game. A minha adolescência aí começou a talvez ter um pouco aí talvez quando eu já tinha uns 20 anos é que eu me lembro assim da febre dos games. Nunca joguei com aqueles os mais antigos que tinham joystick, não é? Eu não sou dos games, mas eu jogo alguns joguinhos no computador e no meu celular, porque eu gosto de jogos, mas é que como eu não tenho não convivi com isso do game, eu não tenho essa, né? A gente tem que quem joga game já tem aquela cabeça gamer, né? Eu, por exemplo, não sou muito disso, mas achei a experiência maravilhosa. E como eu não sou muito disso, talvez muita gente não seja, a gente vai passar agora, depois, uma entrevista com os maravilhosos criadores do game, nossos queridos amigos, todos. Não posso nem falar aqui porque é tanta gente que existe para fazer um filme, um game, um curta. É tanta gente que é envolvida que não tem nem como eu falar o nome das pessoas. Mas aí na entrevista vocês vão conhecer alguns desses criadores desse game genuinamente brasileiro e gaúcho, o Esquadrão 51. Mas para que vocês entendam um pouquinho do que eles vão falar ali, eu vou explicar umas coisinhas para vocês. Vou tentar, viu, que não sou expert nisso, mas eles falam ali que é indie, né? Indie todo mundo sabe o que é independente. Ele é um game independente, então é indie. Depois ele é um game de nave, de navinha. É com naves, não é? E ele é um game que eles chamam de shmup, que é nada mais é do que shoot 'em up, que é o quê? O que quer dizer isso? Shoot é atirar, é um jogo de tiro. Então o shmup é um jogo de tiro, né? O Esquadrão 51, em que normalmente o que acontece nesse jogo? O combatente, a gente que tá jogando, a gente tá sozinho numa nave, numa aeronave, e a gente tem que matar lá os outros, atirar, derrubar as outras aeronaves. É isso mais ou menos que é um jogo de shmup, né? Como eles chamam, que é já uma gíria de quem conhece bem. Então tu tá lá sozinho na tua nave e vai atirando nos outros. Ele tem live action. O que é live action? Significa ao vivo. Que tem atores reais, entende? Fazendo os personagens que a gente vê lá nas navezinhas, tem os personagens com atores. Então ele tem live action. E ele tem também a cutscene, que é o quê? Cut, cortar, scene, cena. São cenas pequenas que são introduzidas no meio do game, com atores ou animadas, mas elas não fazem parte da parte do jogo, tu não joga nessas cenas, e elas são para explicar um enredo, para introduzir um personagem, para reforçar um personagem, para colocar informações que tu não consegue colocar no jogo, para ter fundo, atmosfera, diálogos, pistas do jogo. Tudo isso são as cutscenes, não é? Que eles têm bastante, e é nessas que a gente aparece, os atores, porque as nossas cutscenes são com personagens, atores reais, não são animadas. E para fazer isso, a gente trabalha num cenário com chroma key. O que é chroma key? Aí vocês vão procurar na internet, porque a explicação não é bem simples, mas eu vou dizer para vocês que é quando vocês veem aí na entrevista aquele fundo verde. Então em verde a gente fica o ator em verde e depois é aplicado o fundo atrás. Como quando vocês veem na Mulher do Tempo lá no jornal, na TV. Ela tá mostrando aqui não sei o que, mas não tem nada atrás dela, só a parede verde ou azul, e aí depois eles aplicam o mapa do tempo. Então é só para dar uma explicação para vocês entenderem um pouquinho melhor essa entrevista que nós vamos passar agora com os criadores do game, que tem algumas ceninhas também.
O Higiene Brasil veio até aqui em Porto Alegre para conferir uma etapa super legal na produção de Esquadrão 51, que é um shooter de naves do estúdio LumiArts. Hoje a gente vai conferir a produção das cutscenes, que em Esquadrão 51 é feita em live action, ou seja, com atores reais. É um estilo que ficou bem famoso nos anos 90 e é muito interessante. Ficou curioso? Então vem comigo! Explica um pouco pra gente o que é o Esquadrão 51. O Esquadrão 51 é um jogo de navinha, um shmup, com gameplay clássico como um Gradius ou Thunder Force, mas ele tem uma pegada, uma estética de filme de ficção científica dos anos 50. Então, além de ter isso durante o gameplay, a gente tem durante as fases essas ceninhas, as cutscenes que a gente está filmando em live action. E essa parte das cutscenes com live action? Eu sei que nos anos 90 era meio comum isso em alguns jogos lá fora. Como que surgiu a ideia de incluir no Esquadrão 51? Até pela estética dos anos 50, eu considerei que não existia outra maneira melhor de contar a história. Seja com CGI ou com cartões estáticos. Por causa da estética, eu acho que valia bastante a pena tentar essa abordagem um pouco diferente. As cutscenes do Esquadrão 51, elas funcionam para contar a história, né, do jogo. Então, entre cada fase, ou entre cada duas fases, a gente tem essas cutscenes filmadas com atores de carne e osso para ajudar a contar a história do que está acontecendo, da invasão da Terra e como é que o Esquadrão está se organizando para tentar acabar com essa ameaça dos alienígenas e etc. Tem alguma diferença entre produzir um filme e produzir um game? São dois produtos bem diferentes, assim, tanto o jogo quanto o filme, mas nesse caso do Esquadrão 51, como ele envolve essa produção de cutscenes em live action, né, com atores e tudo mais, com cenário, a produção acaba se misturando um pouco, né? Nesse ponto, o Esquadrão 51 ele se diferencia bastante tanto do cinema quanto do game, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente inclusive tem no set um videogame com uma fase do jogo já pronta, em modo de teste para a galera ver e testar e ver como é que é e tudo mais, e já colocar assim todo mundo dentro do conceito do jogo, né? Como que vai funcionar essa mistura das cutscenes com o game mesmo? Eu não gosto de ver ele como algo que é meio jogo e meio filme. Ele é essencialmente um jogo. A gente só usa esse formato do filme para contar uma historinha entre as fases. É quase um bônus até para tu ver a continuidade da história, do desenrolar da narrativa e ajudar na imersão do jogador. O que você pode contar pra gente da sua personagem? Ela é a Kaia, ela é tenente e ela vai combater alienígenas, né? Não é uma coisa assim tão cotidiana. E qual que é a diferença de atuar, se tem uma diferença de atuar pra um game ou pra outras atuações mais tradicionais, digamos assim? Acho que a maior diferença ela diz respeito ao chroma mesmo, né? Que é essa tela verde que tem aqui atrás. A gente atua basicamente com a imaginação, assim, né? Então tem que imaginar as coisas com quem tu tá, com o lugar onde tu tá. Tem essa dificuldade, assim. Acaba sendo difícil no início, mas depois é bem gostoso, assim, né? E como que foi a sua preparação para esse projeto? Você chegou a jogar o game, ver algum roteiro? Partiu muito de você da criação também da personagem? Como funcionou? Eu fui chamada ano passado pra fazer essa personagem já, então eu já tinha feito a dublagem dela, né? Então muitas das coisas que eu já sabia por causa disso, assim, né? Já na voz já tem a impressão muito da personalidade dela, como ela se comporta, então eu já tinha isso de registro, né? E quando me chamaram pra gente fazer a parte da atuação mesmo, o trabalho foi de resgatar essa coisa da voz e pensar como é que eu materializo ela agora no corpo, né? Forte linha defensiva no perímetro. Esquadrões antiaéreo e barreiras de discos voadores em frente. Precisamos mantê-los por aqui. A maioria das cenas em chroma key a gente vai recriar criar os ambientes, né, do que está acontecendo. Então, muita coisa a gente optou também por uma questão de orçamento, assim, né, e também de não ir só para esse lado, mas também ter lugares reais também para a gente poder contar, e também algumas texturas que a gente não precisa recriar depois. Então, tipo, aqui a gente gravou uma cena que era com um ambiente real. Também a gente gravou lá fora hoje, lá com alguns soldados que estavam resgatando alguns prisioneiros, a gente pôde fazer uma mistura daí
de cenário real, né? De ter a grama e a floresta, poder recriar, usando o chroma, recriar o avião Camélia, que é o avião maior, o hidroavião que eles usam para transportar esses passageiros, etc. Major, aqui é o Camélia. Temos confirmação de naves extraterrestres próximas. Estão indo de encontro a você. Quais as referências que você usou para criar esses personagens? Teve algum filme, alguma série, algum game mesmo? Existem alguns artistas que eu respeito muito, que eu gosto, que são assim, inspiração pra mim, né? Desde a época do Frankenstein, que é uma coisa mais também, como eu falei antes, craftada, que é o Boris Karloff, Dick Smith, que é um dos magos dos efeitos especiais, Rick Baker, que é mais conceitual, que fez o Lobisomem Americano em Londres, e agora foi o Prometheus, né? Que a gente acabou se tornando isso aqui durante o processo da criação. Quando a gente olhou assim, a gente, nossa, tá a cara do cara. Não queria trazer tão parecido, mas acabou se tornando. Acho que até pela cor, assim, que a gente escolheu, que eram cinzas, né? Prateado, assim. Vi que algumas armas que a infantaria usa são reais. Como que funciona isso? Qual que é o cuidado de usar essas armas nas gravações? A gente tem contato de esses policiais, coisas assim, que daí vem esse policial pro set, tipo, acompanhar ele que traz as armas, fica o tempo todo, tipo, chega, mostra, não tem bala nenhuma, tá tudo vazio, isso e aquilo. Tipo, acompanha, fica nas filmagens, assim, tipo, precisa da arma, ele vai ali, entrega a arma pra pessoa, explica como segura, como atira. E aí terminou a filmagem, ele recolhe ele pra não ter problemas, assim. Quantas pessoas foram necessárias para fazer esse projeto acontecer? Envolvidas na produção especificamente das cutscenes, teve em torno de 70 pessoas, né? Entre maquiagem, figurino, arte, foto, alimentação, transporte, carregadores, eletricistas e a parte criativa, né? Do desenvolvimento do game, eu acho que a gente vai ter que chamar mais pessoas, né? Então esse número vai aumentar, com certeza. O jogo está sendo produzido desde metade de 2016, então tá aí por volta de 2 anos. A ideia é conseguir lançar até março de 2019 aproximadamente, a gente ainda não fixou uma data. A gente está fazendo essas filmagens agora, tem a pós-produção dessas filmagens e, claro, tem ainda elementos do próprio jogo que ainda estão sendo desenvolvidos. Iniciem uma varredura. Se afastem da ala administrativa. Procurem por qualquer coisa que possa abrigar a central de energia no perímetro. Resistam aos ataques dos inimigos. Entendido, Lideral? Entendido. Esquadrão 51 tem previsão de lançamento para 2019 para Nintendo Switch, Xbox One e PC. E para tudo sobre aliens, naves e jogos indie, continue ligado no IGN Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado demais dessa minha experiência. Eu vou colocar aí para finalizar uma foto em que eu apareço como Marechal Lamarca. Tem um outro pedaço bem grande do game ali no YouTube que vocês podem procurar, que tem uns 20 minutos, que é um trailer grande, e que eu apareço numa cena conversando ao telefone, não é, com os meus comandados. Eu adorei fazer, não posso dizer para vocês, claro que eu sempre adoro coisas diferentes. Ele foi gravado todo lá no Tecnapuc, lá em Viamão, que é onde tem estúdios grandes, e então tem um estúdio que foi possível fazer essa filmagem com o chroma key para depois aplicar os fundos de nave, onde a gente estava, coisa parecida, não é? Que então a nave mãe do Esquadrão 51 é comandada por mim, a Marechal Lamarca, e tem outros atores gaúchos que participam, vários, uma maravilha. Meu papel é pequenininho, não é? Nós temos as protagonistas, que são quem realmente conduz esta guerra com os alienígenas, que também aparecem, que são maravilhosos os alienígenas. E eu espero que vocês gostem demais dessa experiência que eu tive e na qual fiquei conhecendo todas estas questões que eu falo para vocês. Então eu espero que vocês tenham uma excelente semana, que se divirtam aí vendo o Esquadrão 51. Procurem no YouTube, tem mais outras informações. E parece que até o final do mês aí sai mais um trailer novo. E procurem o jogo aí, que vai ser, não é, que está sendo falado e comentado e que esteve aí
nessas tipo feiras de game e que foi muito bem recomendado, como vocês vão ver. Para os guris que fazem o jogo, guris para mim, né, porque são um pouco mais jovens do que eu mando um beijão e um agradecimento muito especial por terem me convidado para fazer a Marechal Lamarca. Um beijão para vocês, que o game tenha muito sucesso. E para vocês, meus queridos, uma excelente semana. Se cuidem, a máscara, o álcool, vacinem-se. A vacina é a nossa solução. Com a vacina, logo, logo, poderemos tirar a máscara. Um beijo para todo mundo.